20 anos de secretariado da UBAN, até a gente fazer uma outra reunião, mas aí já foi numa reunião em Brasília, num auditório, com muito mais musicoterapeutas, para tentar fazer, de fato, essa consolidação, e por isso que, quando nós aceitamos o desafio do secretariado, não foi só um secretário, né, como era antes, a gente pediu para ficar em 3, porque esse era o nosso desafio, de fato, consolidar para uma possível regulamentação posteriormente, que é o processo atual que a gente traz hoje. Então, trazendo assim para essa nossa... É muito interessante isso, né? Tá aqui pessoas que participaram da consolidação, né? Judase estava junto também conosco, e pessoas que estavam ali no início, que deram o pontapé inicial, que cederam a casa, o espaço, estava em São Paulo, onde reuniu as pessoas e, de fato, ali foi constituído a UBAN. Comigo fazendo a ata da UBAN, tá? A ata, quem escreveu a ata fui eu, da criação da UBAN. Verdade! Quando eu tive acesso à ata, realmente, está lá, verdade. Era Meus muito garranchos lá no complicado. livro de ata, né? Era complicado, mas a gente tinha uma união tão grande, uma vontade tão grande que desse certo, que eu acho que essa coisa do pensamento positivo e da ação sobre a musicoterapia para que a gente conseguisse desenvolver era tão grande, só que assim, as dificuldades eram imensas mesmo, né? O Renato estava falando sobre a não internet na época, né, dele, que surgiu depois. Eu sou da época do gravador de rolo. O gravador de rolo veio antes da fita cassete, né? E assim, eu me lembro que nós tínhamos aula com o José Maria, que era um professor de engenharia elétrica, eu acho, viu, Renato, que ensinava a gente a mexer lá na tecnologia da época, e nós tínhamos assim, como temos até hoje essa questão de você montando o histórico sonoro musical do seu paciente, você ir atrás das músicas e dos ritmos e dos sons que caracterizam, né, que você detectava isso ou detecta até hoje na tal da entrevista inicial, para você poder montar a história do sujeito, né? E eu me lembro que isso acontecia lá na década de 70, bem no comecinho, e eu me mandava para a Rua Augusta, né? Para uma loja de discos da Rua Augusta, que era muito bem cotada e etc. E eu ficava horas a fio pegando LPs, né? As pizzas, e ouvindo as músicas que esses pacientes citavam nas entrevistas e tal, para poder ter... Não, no final das contas, a gente comprava o LP, às vezes, por causa de uma musiquinha, né? Que era desse paciente. Então, eu tinha uma infinidade de LPs, o gasto era enorme, e o tempo que você despendia para isso. Então, sem dúvida nenhuma, o desenvolvimento da tecnologia, eu acho que a gente deve muito a ele, sem contar com a nossa união e a nossa vontade de fazer a coisa crescer, né? Eu me lembro que o Renato frequentou também lá Arthur Tiré, na Saúde, né? Aquela casa que eu morava, etc. Nós ficamos 10 anos lá na APMESP, desenvolvendo um trabalho lentíssimo, exatamente porque a gente não tinha os recursos que temos hoje, né? Mas eu acho assim, eu acho que a tecnologia ela dá os recursos para a gente saber desenvolver, e também tem o outro lado, como tudo na vida, tem o seu lado negativo, o seu lado que traz malefício para a humanidade, mas eu acho que a gente está sabendo, né? Usá-la de uma forma positiva. Você vê, hoje em dia, eu nunca podia imaginar que hoje em dia eu fosse atender um paciente no formato online. Nunca. A primeira vez que isso veio falado por alguém, algum colega e tal, não, nós vamos passar a atender, nós vamos nos adequar à pandemia e vamos começar a atender online. Eu falei, pelo amor de Deus, isso não, isso é prostituição da formação da gente, o que é isso, etc. Então, a resistência era muito grande. E hoje eu estou com bastante pacientes, né, e principalmente na área do AVC, e eu acho que o resultado tem sido maravilhoso.
é só você abrir a sua cabeça para o novo, para aquele desconhecido. E isso, na minha idade, no meu tempo de formação, no começo feriu. Eu fiquei brava, né? Mas até o momento em que eu falei, gente, não tem jeito, eu não vou deixar de atender. E aí eu me abri para tecnologia e para o atendimento online e não me decepcionei. Então, isso é muito legal passar aqui para vocês, porque os futuros musicoterapeutas terão tecnologias mais avançadas do que essas nossas de hoje e não resistam, né? Eu acho que a cabeça tem que ser um leque mesmo, como toda cabeça de musicoterapeuta, de todas as profissões, né? Como o Renato falou, você tem que estudar a vida inteira em todas elas, mas parece que a musicoterapia exige mais da gente nesse ponto. Então, fica ligado, estuda, lê, participe de eventos, faça de tudo para estar atualizado. É isso. Eu só tenho um ponto para acrescentar. A UBAM publicou recentemente o primeiro censo, né, brasileiro de musicoterapia. E eu acho que isso é um grande passo para conhecer quem são, né, os musicoterapeutas, aonde estão, o que fazem e quais são as necessidades, e criar aí programas, simpósios voltados, né, ao que está acontecendo nesse Brasil imenso. Então, eu vejo isso uma ação muito importante aí para a UBAM e para a gente, né? Indo nessa linha que a Cris acabou de falar, eu acho que uma grande diferença também na musicoterapia é que antes haviam musicoterapeutas isolados, depois foram criadas as associações, e hoje a gente tem uma união brasileira de associações de musicoterapia, né, UBAM, bem estabelecida, bem consolidada, que tem uma representação grande. Então, acho que antes era o trabalho da Maristela, era o trabalho de fulano, era o trabalho de ciclano. Hoje não, a gente tem realmente um grupo de musicoterapeutas, a gente tem as associações de musicoterapia em cada estado, ou na maioria dos estados, a gente tem cursos de formação, a gente tem, quer seja em graduação ou especialização, a gente tem a UBAM como representatividade, então isso a gente ganhou muito, no sentido de deixamos de ser só um monte de pessoas que fazem uma prática clínica diferente para ser realmente uma carreira, né, também importante, né? E aí nessa estrada toda, como o Judásio já falou ali naquele momento inicial, né, o reconhecimento da musicoterapia no sistema, no SUS, né, no sistema de saúde, no SUAS, no sistema de assistência social, foram enormes conquistas que a gente teve aí nas últimas décadas, né? Enfim, diversas outras coisas, né? E aí, lembrando, assim, quando a Maristela estava falando, eu lembrei de uma frasezinha de Guimarães Rosa, assim, já estou meio que virando mineiro, assim, né? Sapo não pula por boniteza, sapo pula por precisão, né? Então, quando o negócio aperta, é que a gente aprende a fazer, a gente é desafiado, né? Então, essa pandemia trouxe para a gente outros desafios e não vamos deixar se vencer por causa disso. Vamos aprender, vamos crescer, vamos se transformar, vamos continuar lutando e tentando fazer cada vez melhor dentro daqueles recursos que a gente tem. E eu acho que isso é um grande diferencial sempre da musicoterapia, né? A gente trabalha, às vezes, com que... eu ouvi muito isso quando eu estava começando, e de um certo modo até hoje, às vezes, eu ainda escuto, né, que os musicoterapeutas acabam trabalhando com aqueles pacientes que já passaram por todos os outros e profissionais e não deu certo com ninguém, acaba indo parar na musicoterapia, né? Tipo assim, como última esperança, né? E por quê? Porque a gente trabalha com um pouquinho que a gente encontra de recurso, com um pouquinho que a gente encontra de possibilidade de contato, de comunicação, né, da possibilidade de expressão sonora daquela pessoa, né, o mínimo que seja, a gente consegue transformar aquilo num diálogo, numa interação, né, num contato e tentar crescer a partir daí. Né? E eu acho que a musicoterapia, de um modo geral, tem isso muito forte, e isso aparece nas mais variadas formas, quer seja na questão da construção da carreira, né, na consolidação aí das nossas instituições, né, quer seja na nossa prática clínica diária. Assim, a gente trabalha, né, às vezes, com o que a pessoa nos apresenta e consegue transformar a partir da música
aquilo em algo maior, né? E algo, um potencial maior para o desenvolvimento daquela pessoa e da comunidade como um todo também. Eu acho até legal falar a respeito das fases pelas quais a musicoterapia já passou como profissão, né? A primeira fase delas foi estudar o interesse sobre a música e seus efeitos no organismo humano. Essa foi a primeira coisa de interesse dos musicoterapeutas e tal, e veio através das publicações do Thayer Gaston, né, daquele primeiro livro dele, de 1968, da Clotilde Spindeler, da Serafina Bloch, do Benenson, da Juliette Alvim, também final da década de 60, quando eles tinham bastante relatos sobre a importância de se utilizar a música e os efeitos que essa música trazia nos organismos humanos, mas sem pesquisas, né? Como existe hoje na atualidade, que busca as evidências clínicas. Naquela época, a gente só tinha interesse em saber o que tinha acontecido com o organismo, mas não sabia por quê, né? Aí veio uma segunda fase, que era trabalhar a relação terapeuta-paciente. Nessa segunda fase, todo mundo disse, não, peraí, não precisa estudar só a música e os seus efeitos no organismo. O mais importante é trabalhar a relação terapeuta-paciente, né? Como é que isso se estabelece? Onde a música entra nessa relação? Isso foi mais na década de final de 80 para 90. Depois veio uma fase intermediária, mais equilibrada, que era a fase em que a música era facilitadora dessa relação, mas no início já do século XXI. Só que agora eu coloco uma quarta fase da musicoterapia como profissão, que é exatamente a fase onde se estuda a musicoterapia neurológica, o interesse sobre música e cérebro, e de uma certa forma volta como uma pirâmide, né? Aquela primeira, a música e seus efeitos fisiológicos no organismo. Então, só que dessa vez, através de muitos trabalhos, nós temos aí a Cléo Monteiro França Correia como uma das iniciadoras desse processo de musicoterapia neurológica, trazido por vários internacionais da área, trabalhando na Unifesp, nós trabalhando no HC e etc., fazendo pesquisas, desenvolvendo pesquisas para entender o que significa a reação de um paciente que não fala, porque perdeu essa função por ter tido AVC, e quais as regiões cerebrais que foram atingidas, e como a música pode auxiliar nisso, né? Então, entendendo mais o cérebro musical, as funções musicais presentes no cérebro, a gente ganhou muito. Eu acho que essa fase é tão importante que eu computo como a quarta. Talvez seja a última, não sei. Não vou dizer que é a última, não, porque depois que eu morrer vai ter tanta fase aí que a musicoterapia não morre, não morrerá jamais. Mas, de qualquer forma, eu acho que essa fase que nós estamos vivendo agora, com o auxílio da tecnologia, os estudos e desenvolvimento da área de neurologia, a gente está com tudo para desenvolver uma profissão maravilhosa. Só falta regulamentar. É isso. Indo um pouco nisso, na linha do que a Maristela acabou de falar, eu acho que tem uma coisa importante também, que assim, essas evidências todas, né, dessas pesquisas, elas estão trazendo um pouco mais melhoram, assim, logicamente, o reconhecimento, né, porque elas mostram as evidências dos efeitos do processo musicoterapêutico com diversos tipos de população, mas também elas ajudam a gente a ter mais clareza e mais precisão nas nossas intervenções. Então, deixa de ser um pouco, né, um processo, aí, às vezes, de tentativa e erro, vou fazer e vou ver no que dá, né, para poder falar, olha, não, hoje eu tenho conhecimentos, né, por meio de pesquisas anteriores ou minhas mesmo, que se fizer desse jeito, né, eu ativo tal área, ou eu consigo ter um outro caminho, digamos assim, que eu possa acessar essa pessoa, eu posso acessar essa função,
né? Então isso tudo é muito interessante, né? E ajuda muito a gente também. Não que a gente fique somente numa prática baseada em evidências, né? No sentido tecnicista da coisa, né? Até mesmo porque existe às vezes uma leitura errada de prática baseada em evidência